boa noite, meus amores, muito bem-vindos de volta, né, pra gente dar sequência aí no nosso semestre, começar mais um ano, né, gente, pra, quem sabe, aí acelerar um pouquinho o processo de formação de vocês, né. Então, hoje tô gravando, então, aquelas aulinhas que estavam atrasadinhas, pendentes, tá, principalmente pra quem tá aí acompanhando de casa, tá bom? Então, vou começar aqui por posições de conforto, tá? Então, o que é o conforto, né? Ele é o bem-estar físico, emocional, né? Isento de ansiedade, dor ou inquietação. Então, é todo aquele processo do meu cuidado, né? Que realmente vai deixar meu paciente ali relaxado, não só a parte física dele, quanto a emocional também. E aí, quando eu falo de conforto, existem três vertentes que a gente tem que pensar, que é o conforto espiritual, o psicológico e o físico, que a gente vai estar vendo aí um por um. Então, né, qual que é a maior causa de desconforto, né, e qual é o suporte que eu posso dar para o meu paciente seguindo essas três vertentes? Então, a primeira, né, é a espiritual, que é a dificuldade do meu paciente na igreja, né, a falta de condições adequadas para fazer orações, né, e até mesmo o medo da morte. Então, pensa você lá com o seu pacientezinho acamado, querendo ou não, né? O paciente está internado, ele não vai poder ficar saindo na hora que ele quer, né? Eu até brinquei na sala que, querendo ou não, o paciente fica em cárcere privado, né? Porque ele não tem o direito de ir e vir a hora que ele quer. Então, essa falta de acesso à igreja, né, à religião dele, é muito complicado. E vai deixando realmente o paciente, né, muito desconfortável. Tem pacientes que são muito religiosos, né? Então eles não querem ficar perdendo ali a crença deles nesse meio tempo. Então é nossa missão, né, aproximá-los o máximo possível, assim, da situação, né, dentro da situação da religião dele. Aí vocês vão perguntar, mas como eu posso fazer isso? Então a gente pode dar conselhos espirituais, respeitando a crença, né? Então, assim, enfermagem não vai evangelizar ninguém. A gente não é testemunho de Jeová, a gente não é do candomblé, a gente não é do centro espírita, a gente não vai ficar influenciando e nem palpitando a religião de ninguém. Mas o que eu posso fazer? Tem pessoas, né, que entra lá e elas estão tão desconfortáveis, mas elas te dão uma brecha, né? Às vezes você percebe que ela tem uma ligação muito forte, então você pode virar e falar, olha, calma, Deus tá aqui com você, né? Deus vai te ajudar nessa situação. Ou se não, né, a pessoa é de outra religião e vocês conhecem, né? Por exemplo, a pessoa é budista. Calma, Buda vai te solucionar, não importa, é a religião dela. Respeite a espiritualidade dela, tá? A gente pode fazer a leitura de artigos religiosos, ouvir o paciente, porque às vezes o paciente, assim, é o que eu falei, ele vai dando brechas, indicativo do que ele é. E até mesmo na hora que a gente entra no hospital, no próprio prontuário do paciente, mostra a religião dele, né? Esclarecer os horários. Tem paciente que de vez em quando a gente até consegue deixar ele na capelinha, assim, paciente sem acesso, paciente que vai internar. Então, por exemplo, ele passou na consulta, descobriu que vai internar. Antes de eu internar ele, eu já deixo ele lá na capela, se eu ter o momento dele ali religioso. Mostrar os locais e atividades religiosas dentro da instituição, né? Entre outros fatores. Eu estava até citando um exemplo dentro da sala de um paciente que eu peguei ali esses dias atrás. Era uma paciente que já estava internada e já estava totalmente fora do horário de visita, mas chegou lá o guia espiritual dela e falou pra mim, olha, eu queria dar o passe pra ela porque eu tô sentindo que ela vai partir. Então, posso entrar pra dar esse passe? Gente, tava um plantão tranquilo, não tinha por que não deixar. Ah, é fora do horário? Mas aí vem o bom senso da gente, né? E aí eu fui, deixei ele dar o passe pra senhorinha e tira e queda. A senhorinha acabou falecendo mesmo. E se ela falece sem tomar o passe dela e a crença dela, né, se perde? Então é isso que a gente pode ajudar. Como eu disse, a observação e a enfermagem não deve intervir na crença, então tô lá com o paciente católico. Claro que tem casos e casos que a gente, né, consegue ali de última hora dar uma
influenciada, mas não é o correto, tá? Ou aquele paciente que aprontou várias durante a vida, a gente sente, né? Ali que pode falar pra ele se ele quer aceitar Jesus, alguma coisa assim, quem é mais da igreja entende mais do que eu tô falando. Mas é aquele negócio, não é porque ele é do candomblé que eu vou ficar, olha, você tem que ser cristão. Ah, você tem que ser evangélico. Não, a minha religião é a minha, a do outro é a do outro, tá? Mas a gente sempre deve auxiliar, né, ele ter uma vivência espiritual satisfatória. E o psicológico, né? Então pensa lá você, um paciente, né? Como paciente, se vejam como paciente. Você fica internado, você perde o contato com a sua família, você fica sozinho muitas vezes, principalmente quem não é o grupo aí de acompanhante, né? Tem as preocupações financeiras, porque querendo ou não, você tá internado, mas seus boletos tá chegando na sua casa. Boleto não sabe quem tá vivo, quem tá morto, quem tá doente, quem tá sadio, né? Você acaba mudando seus hábitos, né? Então, às vezes você tomava café 9 horas da manhã, agora você tem que tomar 6. Você tá com uma restrição de liberdade, você não tem sempre ali um médico para te dar atenção a hora que você quer, porque ele tá com outros pacientes, né? Receio de não ter o esperado no tratamento, porque querendo ou não, gente, eu falo, parece que quanto mais a gente sabe, mais a gente surta. Eu até brinquei na sala, que uma vez eu fui parar no UPA e eu tava com uma dor abdominal muito forte, só que me colocaram sozinha na sala de urgência. Gente, eu pensei de tudo, eu falei, eu vou morrer. Meu apêndice rompeu, vai contaminar tudo, meu abdômen, eu vou morrer. Eu entrei em pânico e na verdade isso não tinha nada a ver com apêndice. Mas enfim, né? A gente dá uma surtada, imagina um paciente, né? A gente tem medo do diagnóstico, a gente tem medo do desconhecido. Se pra nós, a gente sabendo, a gente já tem medo, imagina um paciente que não tem nem informação. Além que o nosso corpo fica exposto, né? Principalmente nessas escolas, universidades da vida aí, que os alunos fazem a gente de cobaia e a gente entende isso, porque vocês precisam aprender e para aprender precisam, né, de pessoas sendo aí o instrumento de vocês. Então, imagina a exposição que a gente não tem, né? Então, o que eu posso fazer para melhorar isso? Então, é tentar adaptar o ambiente hospitalar, deixar ele mais parecido possível, né, com a realidade que ele vive na casa dele, chamar o paciente pelo nome, essa história que a gente fica, ô vozinho, ô vozinha, ô mãezinha. A gente fala no sentido carinhoso, mas é muito errado, a gente tinha que falar, ô seu João, ô dona Maria, né? A gente é um elo mais próximo ali do paciente, principalmente vocês técnicos. Então, assim, criar mesmo um vínculo, tentar familiarizar, né, com o paciente. Tem paciente que vocês vão ver, ó, muito, vocês acabam criando um vínculo, mas assim, não é criar um vínculo de tipo, ele vai sair daqui, eu vou levar ele pra minha casa. Não, é um vínculo profissional mesmo, tá? Respeitar a individualidade, porque seu João, às vezes, ele gosta de tomar banho só de noite. E aí, às vezes, eu entendo que tem que ter a divisão de banhos, né, manhã, tarde e noite. Mas será que eu não consigo deixar o seu João tomar banho só à noite? E eu dou banho nos outros pacientes de dia? Conversar, ouvir, esclarecer as dúvidas, né, do paciente, porque nós somos que ele tem mais próximo. Às vezes nem o médico, né? O médico vai passar, vai diagnosticar, medicar e tchau. A enfermagem que tá ali, né? Deixar ele propiciar uma comunicação efetiva com família e os demais pacientes, né? Paciente, filho, principalmente SUS. Fica todo mundo internadinho junto, deixa eles conversar, né? Orientar as normas e rotinas da instituição. Evitar, né, a exposição indevida. Então tem pacientes que falam, olha, eu não quero ser tratada por homem, se ela é uma mulher, ou vice-versa. Não tenta respeitar isso, tá? Encaminhar o paciente para psicólogo, e não só o paciente quanto o familiar, gente. Por que eu tô falando disso? Não é que a gente vai pegar na mãozinha e falar, olha, você tem que ir lá no psicólogo. Não, mas tem pacientes que a gente passa assim um olhar e fala, opa, esse aí não tá legal, talvez um psicólogo ajudaria. Eu até brinco que todo mundo deveria fazer consulta com psicólogo, porque, gente, é uma vida com psicólogo, uma vida sem psicólogo, tá? Terapia é muito bom pra todo mundo. E já aconteceu comigo, às vezes eu tô falando assim, não só o paciente como acompanhante, porque tem família que não tá pronta pra vivenciar aquilo com o paciente. Às vezes, principalmente pacientes de câncer, pacientes mais graves,
A família não... Imagina, do noite pro dia você descobrir que a sua mãe tá com câncer. É pesado, né? Você sabe que você vai ter que ter um psicológico muito bom. Então a gente acaba falando, olha, será que não é legal você procurar um psicólogo, sabe? Dá um jeitinho de falar carinhoso aí, né? E o desconforto físico, né? Então, pensa que o paciente passa frio, ele passa calor, né? Principalmente que de dia o hospital é pequeno, assim, o quarto, né? Então, às vezes fica só a janelinha ali aberta para um monte de paciente, chega de noite, a temperatura cai, o bicho congela, né? Ele fica longo tempo na mesma posição, apesar que, assim, gente, frisem, mudança de decúbito é muito importante, tá? Então, sempre que puder, vira o paciente do lado. Ele fica numa postura incorreta, ele tem atrito de roupa sobre as feridas, né? Ou locais dolorosos. Ele tem roupa de cama às vezes suja, porque você vai funcionar, cai um sangue, nem sempre você consegue trocar na hora. Ou ele urina e fica urinado ali. Não é pra ficar, mas às vezes acontece com a correria, né? E aí ele tem que ficar um tempo. Roupas úmidas, ruídos. Esses dias era 2 horas da manhã, o pessoal da limpeza estava encerando o corredor, né? E a gente entende porque a pessoal da limpeza só tem esse horário para fazer encerar o corredor, mas acaba atrapalhando o paciente, né? Odores desagradáveis, porque fica um leito do lado do outro, acaba, né, um sentindo o cheiro das fezes do outro. Roupas apertadas, falta de habilidade da equipe para movimentar o paciente, né? Às vezes você tá com um amigo novo, ele ainda não entendeu como ele tem que ajudar o paciente a se levantar, né? Então, tudo isso faz um desconforto físico muito grande para o paciente. Então, o que a gente pode fazer para mudar isso? Manter a temperatura corporal, então ver se tá frio, ofertar mais um cobertor, né? Mudança de decúbito, fazer exercícios físicos passivos e ativos. Então, às vezes, você pode falar pro seu João, estica o braço, abaixa o braço, não é esperar a físio ir lá. Estimular e auxiliar a deambulação, né? Então, paciente bom, gente, é aquele paciente que a gente põe para andar o mais rápido possível. Essa história de deixar o paciente acamado é pedir para trazer infecção, né? Manter roupa limpa, sem rugas e umidade. Evitar roupas apertadas e atrito sobre os locais que estão dolorosos e sensíveis. Manipular o paciente com cuidado e atenção. E evitar causas externas que possam incomodar entre os outros. Então eu falo, às vezes não dá pra me falar pra turma da limpeza, olha, não insere o chão, isso não tem como mudar. Mas às vezes eu tenho um acompanhante do outro paciente gritando do outro lado. Eu posso chegar nele e falar, viu, abaixa um pouquinho aí, tá incomodando aqui do outro lado. Eu tenho essa autonomia, tá? E eu falo mas somos nós, enfermagem. Até aqui, acho que tranquilo, né? Então, métodos para proporcionar conforto físico para o meu paciente. Então, a gente usa rolinhos, né? E quando eu falo rolinho, gente, é com cobertor, com lençol, tá? Que evitam que o paciente escorregue da cama quando em posição de Fowler, né? Que é aquela sentadinha. Então, a gente faz um rolinho, põe debaixo do bumbumzinho ali e dá um apoio. Diminuir a tensão dos músculos abdominais quando colocado no terço inferior da coxa também. Travesseiro. Travesseiro é nosso aliado, assim, número 1, gente, porque a gente às vezes é meio limitado, principalmente a galerinha do SUS, então a gente não tem os coxins, né, os materiais, nem sempre a gente tem colchão pneumático. Para paciente que vai ficar internado há muito tempo, a gente até consegue, mas paciente de clínica é mais difícil, então a gente usa o travesseiro. Então o travesseiro ele vai servir para proporcionar bom alinhamento de todas as partes do corpo, permitir distribuição homogênea do peso sobre todas as partes do corpo, prevenindo lesões por pressão, facilitar a respiração, manter a articulação em posição funcional, facilitar a circulação. E aí a gente sempre posiciona os travesseiros de acordo com o decúbito do meu paciente, tá? E aí, falando de decúbito, a gente vai começar a entrar um pouquinho na classificação de alguns decúbitos, né? Então, a princípio, a gente vai ter o decúbito dorsal, né? Que é posicionar o paciente deitado sobre o dorso com auxílio do lençol móvel, mantendo a coluna alinhada. Colocar o travesseiro sobre a cabeça e os joelhos e proteger os calcanhos, né? Que é o calcanhar ali. E manter os membros superiores estendidos e relaxados. Essa posição, gente, é basicamente o paciente deitado de costa, bonitinho, como se ele estivesse deitado na cama dele, tá? Totalmente retinho, com a cabecinha apoiada no travesseiro, sem segredo.
Aí eu tenho decúbito lateral direito ou esquerdo. O que é isso? Primeiro eu coloco o paciente deitadinho, na dorsal. Depois disso, eu viro o paciente ou pro lado direito ou pro lado esquerdo, como o próprio nome já diz, é o decúbito lateral, ele tá lá de ladinho mesmo. Aí a gente move com auxílio do lençol, move até a borda mais do leito, né? Apoia as mãos sobre o ombro e quadril com movimento firme e suave e viralizo ele então pro decúbito desejado. Coloco o travesseiro ou o rolinho ali, né, apoiando o dorso aqui nas costas, um travesseiro na cabeça e o outro entre os joelhos, né, para não ficar os ossinhos do joelho em cima do outro, promovendo atrito. E uma das perninhas sempre dobradinha, tá? E manter fletido os membros superiores. Fletido, gente, é esse dobradinho pra falar. E por último, decúbito ventral, que é colocar o cliente em decúbito lateral e depois em decúbito ventral, e eu já vou explicar, centralizado na cama. Lateralizar a cabeça, colocando o travesseiro sobre a região pélvica e da tíbia, e manter os membros superiores ligeiramente fletidos. Gente, é o famoso bruço, tá? O decúbito ventral é colocar o paciente de brucinho ali, tudo bem? Até aqui, belezinha, né? Vamos falar um pouquinho sobre a movimentação do meu paciente. Então, eu tenho a movimentação ativa e tenho a movimentação passiva. Sendo ativa, os movimentos realizados pelo próprio paciente. Então, eu falo para Dona Joana, estica o braço, ela vai esticar. Dobra a perna, ela dobra. E aí eu tenho os movimentos passivos, que é movimentos realizados pelo algum membro da minha equipe de saúde, sem a participação ativa do paciente, ou seja, é aquele idosinho acamado que não consegue levantar o braço sozinho. Então eu pego o braço da Dona Joana e eu levanto. Tudo bem? Essa é a diferença de um e outro. E aí, né, a gente deu uma pincelada aí um pouquinho no cuidado, né, psicológico, espiritual e físico, vemos o suporte, movimentação, né, algumas posições de conforto e movimento ativo passivo. Vamos agora focar no que a posição de conforto traz de benefício para o meu paciente. Então, e algumas regras que a gente precisa ter para isso acontecer legal. Então, né, o cliente e a equipe de enfermagem sempre vão ter que trabalhar juntos, né? E estabelecendo, uma posição adequada, né? De modo a respeitar o conforto do meu paciente mesmo e a necessidade dele. Então, eu, Thaís Costa, odeio ficar deitada em decúbito dorsal, eu não consigo, tá? Me dá dor nas costas, me dá um desconforto tremendo. Quando eu operei, eu quase morri do coração. Mas, então, dentro da minha limitação, eu lateralizava meu corpo quando eu podia. Mas eu fazia um acordo com a enfermagem que de vez em quando eu precisava ficar com dorso, né, por causa da minha cirurgia. Então, eu tinha que fazer um esforcinho. Então, é sempre os dois trabalhando juntos. A manutenção do alinhamento corporal é especialmente importante para clientes idosos com grandes limitações ou falta de mobilidade. Então, assim, a gente sempre muda o decúbito, né, para evitar lesões, principalmente para isso. Então, o paciente que é mais propício a ter lesões é o idoso e o paciente acamado. Não importa a idade dele. Às vezes eu tenho um paciente paralítico de 21 anos. Então, eu sempre vou dar prioridade para mudar eles, tá? A mudança de decúbito do cliente está baseada no risco de desenvolver, então, as úlceras por pressões. E o período de tempo que o cliente deve permanecer na posição vai depender da doença ou condição global do meu paciente. Então, geralmente, a gente deixa estabelecido uma mudança de decúbito de 3 em 3 horas. Porém, pacientes mais graves, a gente tem que diminuir isso pelo menos de 2 em 2 horas, que é o paciente da UTI, da semi-intensiva. Tá? Porque senão a gente causa mais danos a ele. E outro método utilizado, né, para proporcionar conforto ao meu paciente é a minha massagem de conforto. Então, né, a minha massagem de conforto é a manipulação sistemática do tecido dos meus corpos, geralmente feita na região dorsal aqui das costas. Os movimentos básicos utilizados durante a massagem são deslizamento, superficial e profundo, amassamento, fricção e percussão, que é as batidinhas. Deverão ser realizados durante a higienização do meu paciente e 3 vezes pelo menos ao dia. Claro que a expectativa vai ser a realidade. Geralmente isso aqui a gente só consegue fazer no banho.
mas se vocês puderem, por favor, façam mais. Qual que é a finalidade da massagem de conforto? Ativar a circulação, prevenir úlceras de pressão, relaxamento muscular, reduzir riscos de atrofias, aliviar áreas de pressão, hidratação da pele e proporcionar conforto e bem-estar físico e mental do meu paciente. Quais são os tipos, né? Então, como a Pro falou, é o deslizamento superficial, que é quando a gente, né, pega e desliza mesmo a nossa mão ali, tipo, daqui da ponta das costas até aqui em cima na nuca, que é movimentos longos, leves e rítmicos. O profundo, que é realmente um pouco mais forte mesmo, né? Fazer esse mesmo movimento de deslizar, só que mais forte. O amassamento, né? Que é fazer a massagem apertando aqui, né? A fricção, que é, por exemplo, ficar, né, esfregando no paciente. E a percussão, que é aquelas batidinhas que a gente dá, ou palmadinhas, tá? Com as mãos cerradas. Qual que é o material e como eu faço o procedimento? Então, geralmente eu preciso só de uma toalha e creme hidratante. O procedimento, o começo sempre é o básico, lavar a mão, reunir o material, explicar o procedimento, né? Aí eu coloco o cliente em posição confortável, expondo apenas a área a ser massageada, que no caso aqui seria as nossas costas. Colocar a camada fina de creme na palma da minha mão, aplicar sobre a pele e massagear com movimentos firmes e suaves, exercendo o contínuo contato e pressão com as minhas mãos. Deslizar as palmas espalmadas, né, as mãos espalmadas, utilizando movimentos longos e depois circulares por período de 3 a 5 minutos. Avaliar a condição da pele e tomar as providências cabíveis, né? Então, por exemplo, eu não vou ficar esfregando lesão, né? Não tem como. Deixar o cliente confortável, recolher material, lavar as mãos e fazer a anotação de enfermagem. Quais são os objetivos da mudança, né, de decúbito agora, né, que a Pro tá falando para vocês? É o processo de movimentar e mudar o decúbito do cliente com limitações físicas, devem ser mudados de posição frequentemente, procedendo-se à massagem de conforto para melhorar a circulação e evitar as úlceras de decúbito. O objetivo é descomprimir a área com proeminência óssea, né, onde o osso fica batendo no outro, manter o tônus muscular, ativar a circulação, prevenir complicações pulmonares, lesões e úlceras por pressão, reduzir o risco de hipóxia tissular, né? Hipóxia é a falta de oxigênio, tá? Nos músculos. E promover conforto. Até aqui, belezinha, né? Outro cuidado que a gente pode ter com o meu paciente, que vai tudo aí gerando conforto para ele. E, é claro, né, também um jeito de variar as posições desse paciente. Só que nesse caso aqui é para o paciente que consegue se movimentar, que é auxílio na deambulação, que é auxílio no caminhar, tá? Deambular é caminhar. Deambulação significa colocar o cliente acamado em pé para andar ou passear. Deve ser estimulado logo que seja clinicamente possível. Então eu falo, quanto mais rápido esse paciente puder sair da cama e andar, melhor para ele. Trabalha o intestino, trabalha a musculatura, evita infecção, é menos risco de contaminação, né? Então é ótimo para o paciente andar. Objetivo, assistir o cliente na deambulação e estimular a sua independência. Então, às vezes a gente vai caminhar, a gente ajuda ele no começo, e depois a gente tenta deixar ele caminhar sozinho. Tudo bem? E aí, né, entrando aí na nossa última parte da aulinha, as posições para exames, né? Então, a gente falou ali de posições que a gente coloca o paciente que está internado, e agora a gente vai ver posições de pacientes que vão realizar algum tipo de exame ou cirurgia. Qual que é a finalidade, né? Proporcionar o conforto, realizar o exame físico, o tratamento, né, do meu paciente ou um procedimento cirúrgico. A enfermagem deve ajudar o paciente a adotar posições específicas, facilitando o examinador e mantendo o conforto e privacidade do paciente. Quais são as posições, então? Ereta é a primeira. O que é a posição ereta? É o cliente de pé, mantendo a coluna alinhada e pés ligeiramente afastados. Traduzindo, é deixar o paciente em pezinho paradinho. Sentada é o cliente sentado com tórax elevado. Simplesmente colocar o paciente sentadinho numa cadeira, em vez de ele ficar assim, ele vai ficar retinho, sentadinho, bonitinho. Supina ou decúbito dorsal ou horizontal, que é tudo sinônimos.
Clientes deitados em decúbito dorsal, braços estendidos ao longo do corpo e pernas estendidas ou ligeiramente fletidas. Pode-se colocar um travesseiro sobre a cabeça para aumentar o conforto. Então aqui, gente, supina ou dorsal. Lembra lá que a Pro já explicou que a paciente deitadinho, né, com a barriguinha pra cima. Posição de prona ou decúbito ventral, que a Pro também já falou pra vocês. É o cliente decúbito ventral com a cabeça virada para um dos lados, braços encolhidinhos, né, pra cima ou cotovelos fletidos e perna estendida. É o bruço, a posição de bruço. E a posição de Sims é a mesma que decúbito lateral, tá, gente? Aqui tá lateral esquerdo, mas pode ser esquerdo ou direito. É o cliente em decúbito lateral esquerdo, com os braços posicionados de maneira confortável para o cliente, perna direita ligeiramente mais fletida que a esquerda e apoiada sobre a cama. Colocar o travesseiro sobre a cabeça para aumentar o conforto e não esquecer o travesseiro também no meio das pernas, que é a posição lateral do paciente. Então até aqui vocês viram que só entrou de novo mesmo a ereta e a sentada, porque o resto é exatamente as mesmas que eu falou no começo da aula com outros nominhos. Agora vem as novas. Posição ginecológica. Então é o cliente fica deitado de costa, né, com posição dorsal normal, com as pernas flexionadas sobre as coxas, joelhos afastados, pés apoiados sobre a cama. Então pensa aí na gestante, na hora que ela vai parir, né? Ela não fica lá deitadinha, com a perninha, né, dobradinha e o pezinho na cama. Isso é a posição ginecológica, com a perninha aberta, né, para visualizar ali a região para sair o nenenzinho. Já a posição de litotomia é exatamente a mesma coisa com uma diferença. E as mulheradas vão entender. É a posição ginecológica, com a diferença que as nossas perninhas vão estar em cima de algum apoio. Sabe quando vocês vão coletar o Papa Nicolau, que a gente tem que colocar uma perninha aqui, para entrar, né, aquele espéculo horroroso da gente? É isso, é a nossa posição de litotomia, tá? Aí a gente tem a posição gênito-peitoral, que é o cliente ajoelhado, mantendo os joelhos afastados, com o peito apoiado sobre a cama e a cabeça lateralizada sobre os braços. E aqui, desculpa a expressão, mas é o famoso de 4, só que a diferença é que o de 4, em vez de você ficar de gatinho, né, você vai abaixar o peito e encostar ele na cama. Eu deixei fotinho de tudo aqui pra vocês. Posição de Trendelenburg. É o cliente em decúbito dorsal, deitadinho, em plano inclinado, de forma a manter a cabeça mais baixa que a relação do corpo. Então, em vez de eu deixar o paciente retinho ali na cama, né, eu abaixo a parte da cabeça e levanto a parte do pezinho. Ele fica inclinadinho. Posição de Fowler é o cliente em decúbito dorsal, com o tronco elevado em ângulo de 45 graus. Colocar o travesseiro sobre a cabeça para aumentar o conforto. Essa posição é como se fosse ele sentado no leito. Dá pra entender mais ou menos, mas na fotinho vocês vão entender. Então ele tá deitado, só que eu deixo as costas dele um pouco mais elevadas. Deixei as fotinhos pra vocês verem, tá? De todas aí tá na sequência as fotinhos. E por último, pra acabar, restrição no leito. Em algumas situações, principalmente com pacientes confusos, agitados e crianças, torna-se necessário restringir, né, o movimento do paciente no leito, para evitar quedas, traumas, retiradas de sonda, catéteres, drenos, soros, etc. A restrição no leito consiste em uma técnica básica da enfermagem usada somente em último caso para limitar a movimentação física de um paciente. Por meio da aplicação de medidas de contenção mecânica, e quando a gente fala contenção mecânica, gente, são contenções que a gente faz com a nossa própria mão, tá? A gente usa acessórios, lógicos, que são aí as nossas faixinhas, nossos bandanas, né? Algodões ortopédicos, mas a gente faz com a própria mão. Não é que eu vou pegar uma algema e prender o paciente. Com a finalidade de garantir a segurança desse paciente. Como que é o procedimento? Então eu uso a atadura de crepe, algodão, gaze, compressa cirúrgica, lençol, tala, fita adesiva, braçadeiras de contenção. A gente procede à restrição no leito dos segmentos corporais na seguinte ordem: ombros, pulsos e tornozelos, quadril e joelho, tá? Decorem isso que às vezes cai em concurso público.
Então, nos ombros, a gente usa o lençol em diagonal pelas costas, axilas e ombros no meu paciente, cruzamos na região cervical. Os tornozelos e pulsos a gente protege com algodão ortopédico com atadura de crepe e faz movimento circular para amarrar. E às vezes a gente faz até umas luvinhas mesmo com a própria atadura para ele não puxar a sonda, tá? Então, quando eu falo luvinha é porque a gente tampa os dedinhos. E quando é só restrição de punho, a gente só enfaixa aqui, tá? Quadril, a gente coloca um lençol dobrado sobre o quadril e o outro na região lombar. A gente torce as pontas e amarra. E joelhos a gente faz com 2 lençóis, passa a ponta direita sobre o joelho direito e sobre o direito e esquerdo, e a ponta do lado esquerdo sobre o joelho esquerdo e sobre o direito depois. A gente meio que cruza os dois. Observações: não utilizar ataduras de crepe, que são a saixa menor que 10 centímetros. Evitar garrotear os membros, então não é para apertar até parar a circulação ali, tá? Afrouxar a restrição em caso de edema, que é o inchaço, lesão e palidez. Retirar a restrição uma vez ao dia, pelo menos no banho. E proceder à limpeza e massagem de conforto no local da restrição. Deixei o videozinho de restrição aqui, vocês ignoram os primeiros passos, porque aqui ele tá contendo paciente psiquiátrico. Vê mais a parte da restrição no leito mesmo, depois que eles colocam o paciente na cama. Era isso, galerinha. Até a próxima. Beijinhos.